Amados irmãos e irmãs, aqui da Fazenda Crixás, do nosso assentamento, que alegria poder encontrar vocês depois de um mês, com esta chuva gostosa de hoje, contemplando tudo muito vicejosamente, crescendo as nossas plantações, com a boa chuva que cai sobre nós. Nós estamos na Quaresma. Quaresma são 40 dias em que nós recordamos o jejum de nosso Senhor Jesus Cristo. Seus 40 dias no deserto, orando, fazendo penitência para enfrentar a paixão. E hoje nós nos reunimos na missa nesta terça-feira, 24 de fevereiro deste ano 2026, para escutar a palavra. Nós escutamos a primeira leitura, cantamos o salmo com a irmã e ouvimos o Evangelho. A primeira leitura do profeta Isaías, ele fala para nós que a palavra de Deus, quando a gente lê a palavra, quando nós escutamos a palavra, é como a chuva que agora cai na terra e volta para o céu. Então a palavra de Deus, quando ela entra na nossa vida, volta para o céu o coração bom de cada alma. E Jesus, no Evangelho, nos ensina a oração do Pai Nosso, que todos nós sabemos, e agora durante o Santo Terço, nós recitamos com muita devoção e piedade. O Pai Nosso, que são esses 7 pedidos que Jesus faz ao Pai e nos ensina a fazê-lo, para solicitar da bondade de Deus. É a única oração que Jesus ensinou para nós, a oração do Pai Nosso. Por isso, todas as celebrações da igreja, nós recitamos esta oração. Deus quer de nós corações orantes. E alguns de vocês, na simplicidade, poderiam me perguntar, mas eu nem sei rezar. Se a gente pede, o Espírito Santo vai ensinando. Rezar é conversar com Deus, seja com palavras, seja também com a mente, no pensamento, os bons pensamentos, as boas intercessões que a gente faz. A oração está para a alma, como o alimento e a água está para o corpo. Se eu não alimento a minha alma com a oração, a tendência é a gente chegar às situações de pecado, de miséria, e muitas pessoas chegam até a tirar a vida. Você perde a paciência, você não perdoa, você roga praga para os outros, você deseja a morte. São coisas que brotam do coração que não ora. Mas o que mais atrapalha a oração? O pecado. O pecado tira de nós o desejo de orar. Por isso que eu falei antes da missa, se alguém queria confessar, e muitos têm vontade de confessar, mas não têm coragem. A confissão eu vou tentar explicar para vocês aqui bem singelamente, para que todos possam entender. Na Quaresma, nós damos uma grande preferência à igreja para a preparação do povo católico para a confissão. Mas o que é a confissão? A confissão é você confessar a Deus através da igreja os seus pecados. Com certeza os nossos irmãos evangélicos vão dizer para vocês que a confissão é uma bobagem, que a gente confessa diretamente com Deus, que nós não precisamos confessar com um homem, porque na igreja somente o padre é preparado
e é designado por Deus para atender às confissões. E muitos dizem, é besteira. O meu pai, no tempo da ignorância, que minha mãe falava para ele se confessar, e ele falava essas bobagens contra a confissão. Foi confessar 20 e tantos anos depois, quando eu já era padre, então se confessou. Depois de algum tempo veio a morrer, mas morreu em estado de graça. A confissão se dá na igreja, e o padre representa a igreja e Cristo no momento da nossa confissão. É uma coisa muito simples a confissão. Tudo que a gente escuta na confissão, a gente não guarda. O sacerdote não guarda nada dos pecados que escuta. E também não pode revelar nenhum pecado. Essa é uma grande verdade. Não se pode revelar pecados de confissão. Até mesmo vocês, se você estiver perto de algum lugar que o padre está confessando e você escutar um pecado, você também não pode revelar. É muito sério isso. Primeiramente, para que nós tenhamos uma confissão válida, uma confissão bem feita, é preciso que a gente primeiro arrependa dos pecados. Ter o arrependimento dos pecados. Ter nojo do pecado que a gente comete. E pedir a graça de Deus, o perdão. Então a primeira coisa, arrepender dos pecados. Fazer o exame de consciência. E vocês que podem confessar, precisam confessar-se nessa quaresma. Se não confessar aqui, mas confessar na cidade, onde estiver o padre atendendo confissões. Então, a primeira coisa, fazer o exame de consciência. Lembrar quais são os meus pecados. Tem gente que até anota para não esquecer. A gente pode guardar bem na cabeça e depois na confissão o padre também vai ajudando a gente a confessar. E quando a gente chega no sacerdote para confessar, a gente faz o sinal da cruz. O sinal da cruz, que lembra a Trindade Santa, e nós somos templos de Deus. E você diz ao padre, Padre, me dá a vossa bênção porque eu pequei. Tem tanto tempo que eu não confesso. Meus pecados são esses. Aí você acusa os pecados. Veja como é interessante. Na confissão, o padre é o juiz. E o promotor de justiça, aquele que acusa, é você. Que acusa. Eu me acuso desse pecado, que me dói a alma. Ter feito isso, aquilo, ter prejudicado o meu próximo, ter blasfemado, ter perdido a paciência. Aí você vai confessando, vai abrindo o coração. E o sacerdote, então, dá o aconselhamento. Uma coisa rápida, a confissão não é coisa longa. Não é para você ficar batendo papo com o padre. Para você acusar os seus pecados, o padre vai analisar, vai dar o conselho, porque ele é o juiz e é o médico, que dá o remédio e dá a penitência. Para você fazer uma penitência, de acordo com a condição da pessoa. Uma criança, quando confessa, a gente dá uma penitência para a criança, não a penitência para adulto. Como a penitência para o adulto, se é uma pessoa idosa, é uma pessoa doente, então a gente vai dar a penitência de acordo com a condição da pessoa. E a pessoa faz o ato de contrição. Faz a oração. Muita gente diz, eu não sei. Aí o padre pede para repetir, a gente vai ensinando a pessoa a repetir o ato de contrição, que é um pedido de perdão a Deus. Hoje praticamente todos vocês têm celular.
E todos vocês beliscam lá na internet, mesmo aqui na roça, mas hoje é uma coisa medonha, né? Então, você pode perguntar lá na internet, onde vocês pesquisam as coisas, oração do ato de contrição. Você vai achar, a internet vai te mostrar. Se você perguntar como fazer uma boa confissão, você vai encontrar na internet também a explicação para isso. Feito o ato de contrição, o padre dá a penitência e dá a absolvição. Ou não dá absolvição. Suponhamos que alguém vem confessar e fala: eu fiz aborto, eu matei uma pessoa, eu tentei suicídio, eu assaltei alguém. Mas aí você pergunta, você está arrependido disso? Não, eu não me arrependo. Então você não pode ser perdoado. Você não pode ser absolvido do pecado. Feita a absolvição, a pessoa vai praticar a satisfação da confissão, que é fazer a penitência. Às vezes o padre passa uma penitência simples, rezar um terço, rezar um Pai Nosso com 10 Ave Maria, numa intenção, ser uma confissão mais simples. Então, a confissão é uma coisa muito humilde. O que mais atrapalha a gente a confessar? O diabo. Porque o diabo faz tudo para a gente não confessar. Porque uma alma que confessa, arrependida dos pecados, ela glorifica a Deus. E o demônio não quer isso. O diabo quer que a gente não serve a Deus. E o demônio coloca no nosso coração o desejo de não confessar os pecados, de não arrepender dos pecados. Isso é uma realidade. Por isso que muita gente não confessa. Pode confessar, mas não confessa porque o demônio trava no coração. E vou dizer uma coisa para vocês, confessar não é fácil. Até eu mesmo, semana que vem, eu vou me confessar. Então, é uma situação difícil você confessar. Então, ele vai ter o retiro do clero, os padres todos se confessam, e o bispo também escolhe um padre e se confessa. É um momento importante no retiro dos padres, é a confissão de todo mundo. Arrepende dos pecados, faz a celebração, tem a pregação do bispo que vem pregar para admoestar sobre o pecado, né? O pecado de um padre é diferente de um pecado de vocês. Por isso que quem atende a confissão, o padre tem que saber atender a confissão. Saber atender a confissão de mulher, de homem, de criança, de padre, de freira, de idoso. A gente tem que ter o jeito de atender a confissão de cada tipo de pessoa. E quando você recebe a absolvição, então você faz a penitência e você tem o coração alegre para receber a Santa Comunhão, o corpo de Cristo na missa. A gente chega com o coração fechado, angustiado para confessar. Mas quando a gente sai da confissão, sai leve. Quando a gente vai confessar, a gente está pesado. Porque o pecado é um peso na nossa alma. Mas quando nós confessamos, parece que aquele peso sai. Quando você sai da confissão, a alma está em paz. É assim, irmã, que você sente? A irmã confirma isso, que as freiras também confessam. Quem que não peca nesse mundo, meu Deus? Todos nós somos pecadores a partir dos 7 anos. A gente peca sempre, um mau pensamento, uma palavra dura que você dá com o irmão, uma xingação, um pensamento rancoroso, falta de perdão, tudo isso estraga a nossa alma. E os grandes santos ensinam para nós que a confissão é uma piscina de amor na qual nós mergulhamos a nossa alma arrependida e somos lavados com a água do perdão, a água do céu. Ninguém precisa ter medo de confessar. Ah, mas eu não confesso diretamente com Deus. Não, não é assim.
tudo passa pela igreja, porque Nosso Senhor deixou a igreja para ligar e desligar. Está lá em Mateus 16. Ninguém batiza diretamente com Deus. Ninguém casa diretamente com Deus. Ninguém comunga diretamente com Deus. Ninguém pode confessar diretamente com Deus. A confissão é na igreja. No começo da igreja era difícil, porque a confissão era pública. Se marcava a confissão, vinha aqui, cada um vinha na frente e confessava os pecados. Isso era muito difícil, porque às vezes a pessoa tinha um pecado com uma outra pessoa, até um adultério, ter que confessar isso publicamente é muito complicado. Então a igreja, para facilitar a confissão do povo, passou a confissão para ser auricular com o sacerdote. Então o padre atende a confissão dos fiéis e a gente recebe o perdão. Porque, meus irmãos, nós temos que pensar o seguinte: a nossa vida ela é material e espiritual, porque nós somos corpo e somos alma. A alma que produz em nós a inteligência, que produz em nós a vontade e a liberdade. Mas o corpo que leva a gente a pecar. A alma peca no corpo. Porque quando a gente deixar esse corpo e voltarmos para Deus, nós não vamos pecar mais. Então o nosso corpo peca. E com isso a nossa alma é a dona do pecado, porque o corpo é uma matéria governada pela alma. E nós não somos como os animais. Os animais brigam, matam uns aos outros, porque eles não têm alma. Mas nós temos alma e sabemos os mandamentos de Deus que a gente tem que seguir. E para preparar bem a confissão, se a gente lê os mandamentos, 10 mandamentos, rezar em cima de cada um, a gente vai lembrando dos pecados. E quando a gente confessa, é um grande alívio. Por isso eu digo para vocês, nós precisamos crescer a nossa comunidade de agora em diante. Quando nós vamos nos fixar aqui, a gente agora vai ser realmente uma comunidade, nós vamos crescer, nós vamos começar a melhorar a nossa comunidade. O dia que nós tivermos a nossa igreja, a gente vai já ter tudo aquilo que eu já falei para vocês no ano passado, realmente uma cara de igreja, uma comunidade que vai aprender a perdoar, uma comunidade que vai aprender a orar, a adorar o Santíssimo, a crescer nos mandamentos, no conhecimento e na leitura da Bíblia, da Palavra de Deus. Tudo isso virá a partir do momento que nós tivermos a nossa capela pronta e a nossa comunidade organizando. Agora é tudo complicado. Vocês estão nesses barracos, lutando cada um para organizar seus barracos, até chegar o momento da divisão do terreno, para cada um ter sua parcela e ter a sua casa, formar a sua vida ali. E aqui que vai ser o nosso lugar, que nós vamos trabalhar, cuidar da família, zelar uns dos outros, para irmos para o céu. É na comunidade, na igreja, que nós preparamos a nossa salvação eterna. Seria muito esquisito se a nossa vida terminasse aqui, gente. Que a vida não é brincadeira, nós sofremos nesta vida. Santa Teresinha ensina que a vida é amar e sofrer. A gente ama e sofre. No amor inclui o perdão, a aceitação, a humildade. E o pecado, ele é resultado do orgulho, do coração que não obedece a Deus, do coração que magoa facilmente, do coração que não perdoa, do coração que xinga, do coração que deseja coisas más, que prepara a maldade para o próximo, tudo isso. Por isso a quaresma, e nós começamos com as cinzas na quaresma, é para lembrar que a gente é pó. Nós somos um pó e ao pó nós vamos voltar. O nosso corpo veio da matéria, a nossa alma veio de Deus, mas esse corpo, onde está encarnado o nosso espírito, a nossa alma, ele é pó. É doente, dói, é frágil, cresce, envelhece e morre. Quando não morre, novo. A vida é assim. Então, nossos pés estão aqui na terra, mas o nosso coração tem que estar no céu. Tem que estar em Deus. Por isso, a bondade uns com os outros, a paciência,
a paciência com as coisas, paciência, paciência e paciência. E muita oração. Sei que as mulheres já estão se reunindo para rezar o terço. Isso é muito bom. Isso ajuda a alma da gente a crescer para Deus. Nós não fomos criados para viver igual os morcegos, nos buracos escuros. Nós fomos criados para viver na luz de Deus. E que esta missa nos ajude a viver esse pensamento de baixar a nossa cabeça, humilhar diante de Deus, pedir perdão, confessar os nossos pecados e ir adiante na esperança da ressurreição que nosso Senhor prometeu a todos nós. Que ela, Nossa Senhora Aparecida, representada nessa imagem, padroeira do nosso assentamento, interceda por vocês e que todos possam chegar ao céu com a graça de Deus. Amém.